A gente vai ler 1 João, capítulo 3, do versículo 4 até o verso 24. E hoje a gente medita sobre a incompatibilidade do cristão com o pecado. Vamos meditar nesse tema. A palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Graças a Deus por isso. Então vamos meditar sobre a incompatibilidade do cristão com o pecado. E para isso a gente começa meditando um pouco na definição de 3 palavras: incompatibilidade, cristão e pecado. Vamos meditar um pouco sobre isso. O que é incompatibilidade? É a qualidade ou estado daquilo que não pode coexistir com outra coisa sem contradição ou conflito. Incompatibilidade, então, é a ausência de harmonia entre 2 elementos que, por natureza, se repelem. Essa é a ideia geral de incompatibilidade. Vou repetir. A ausência de harmonia entre 2 elementos que, por natureza, se repelem. As pessoas usam, inclusive, essa palavra incompatibilidade nos relacionamentos. E pelo simples fato de passar por algumas dificuldades no relacionamento, já usa a palavra incompatibilidade, né? O meu DNA não é muito compatível com o de fulano. E aí parece que ao dizer isso já está dando a ideia de que o melhor é que a gente não continue mais junto ali. A gente tem que ter cuidado, bastante cuidado com essas coisas. Incompatibilidade, então, são elementos que por natureza se repelem. Exemplo, água e fogo. Água e fogo não são compatíveis.
quando um entra em contato com o outro, um sempre prevalece. Ou a água apaga o fogo, ou então o fogo faz evaporar a água. Uma das duas coisas vai acontecer. Não é assim? Luz e trevas são coisas incompatíveis. Estamos aqui dentro dessa igreja. Se apagarmos as luzes, imediatamente as trevas aparecem, né? Ou surgem, ou seja, a escuridão, né? Vai aparecer. Ou seja, luz e trevas, elas não conseguem, não tem como elas existirem juntas. Então são coisas incompatíveis. Verdade e mentira são duas coisas também incompatíveis, porque uma desmente a outra. As duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Essa ideia de cada um tem a sua verdade, depende do seu ponto de vista, existe uma verdade. Existe uma verdade. É claro que cada um vê as coisas de um modo, cada um vê uma situação de um modo, mas a verdade, ela está lá, estabelecida. Então, verdade e mentira são coisas incompatíveis. E assim tantas outras. Né? Essa é a ideia de incompatibilidade. A gente está trabalhando então a ideia de que o cristão e o pecado são coisas também incompatíveis. Eles não deveriam coexistir juntos. Daqui a pouco a gente medita melhor sobre isso. Cristão. O que é que significa a palavra cristão? Vem do grego Christianos, derivado da palavra grega Christos. E a palavra grega Christos nos lembra Cristo, o ungido. Portanto, cristão, do grego Christianos, significa literalmente aquele que pertence a Cristo, ou aquele que é o seguidor de Cristo, seguidor do ungido. Cristo significa ungido. Cristão, então, é aquele que pertence a Cristo e que segue a Cristo. Com o tempo, alguém trabalhou a designação de cristão de uma forma prática, dizendo que um cristão é um pequeno Cristo, para mostrar alguém que deve se assemelhar a Jesus. A gente já viu em outros momentos aqui na igreja, em momentos de EBD, que literalmente a palavra cristão não significa pequeno Cristo, mas é usualmente trabalhado dessa forma para mostrar a grande identidade que o cristão precisa ter com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas literalmente significa pertencente a Cristo. Esse termo aparece em Atos 11:26, que diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos. Aparece também em Atos 26:28, quando diz assim: por pouco me persuades, a me fazer cristão. Né? E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, que diz: mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe disso. Amém? Então, cristão é semelhante a Cristo, ou pertencente a Cristo, perdão. E o significado bíblico, teológico para cristão, é totalmente diferente do significado que se dá hoje em dia, na questão cultural. Porque hoje em dia, ser cristão é pertencer a um grupo religioso ou a pertencer ao cristianismo. Né? Se a pessoa se declara ou declara que a sua fé é cristã, ou seja, adepto ao cristianismo, necessariamente, dentro aí das estatísticas, aquela pessoa é colocada como cristã. Como cristã. Só que, biblicamente, isso não faz sentido. Porque já que o cristão, literalmente, é aquele que pertence a Cristo, né?
e usualmente a gente trabalha como um pequeno Cristo, aquele que segue a Cristo. Biblicamente, então, o cristão é aquele que nasceu de novo. É aquele que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo e vive realmente em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É essa a ideia de ser cristão. Veja, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Exatamente pelo testemunho de vida que eles estavam dando ali. Pelo fato de estarem vivendo uma vida realmente que imitava Cristo, a sociedade em Antioquia pôde chamar aqueles discípulos de cristãos, ou seja, de fato vocês seguem a Cristo, vocês andam nas mesmas pisadas que Cristo deixou. Amém? Então, cristão é exatamente isso. Muito mais do que ser adepto a uma igreja, a um sistema religioso. Cristão é aquele que vive em união com Cristo. Cristão é aquele que foi perdoado, que foi justificado, regenerado e que está sendo, pela graça de Deus, santificado para a glória do Senhor. Esse é o verdadeiro cristão. Isso significa que no cristão, Cristo habita. Cristo habita. O cristão, ele é selado pelo Espírito de Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E o que é que significa pecado? Pecado. Literalmente, pecado significa errar o alvo. Essa é a ideia bíblica, inclusive, de pecado. É existir um propósito estabelecido e a pessoa não conseguir alcançar aquele propósito. É ter um caminho a seguir estabelecido por Deus, importante que se diga isso, e a pessoa se desvia desse caminho. Essa é a ideia bíblica de pecado. Pecado, então, é errar o alvo. O alvo é a vontade de Deus. Então, sempre que alguém, nós ou qualquer outra pessoa, não cumpre a vontade de Deus, consequentemente, está praticando então o quê? Pecado. E a vontade de Deus é revelada nas Sagradas Escrituras. E aqui em 1 João capítulo 3, versículo 4, João declara que o pecado é a transgressão da lei. Isso é pecado. É transgredir a lei. É violar os mandamentos de Deus. Né? Pecado, então, é uma condição espiritual que nós herdamos de Adão. Adão cometeu o primeiro pecado, nós herdamos esse pecado de Adão, já nascemos em pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o pecado nos afastou de Deus, mas bendito seja o nome do Senhor, porque em Cristo Jesus nós encontramos perdão, restauração. Jesus removeu a nossa culpa, nos concedeu vida eterna, nos reconciliou novamente com o Pai. Então vejam essas três palavras: incompatibilidade, cristão e pecado. Essas palavras então vão mostrar, meus queridos irmãos, a impossibilidade, a incoerência, de o cristão andar de mãos dadas com o pecado, como se fossem compatíveis, quando na verdade não é, pelo fato daquilo que Cristo fez em nós. Amém? Por que existe então essa incompatibilidade entre o cristão e o pecado?
por duas razões aqui em nosso estudo. A primeira delas é porque a justiça de Cristo está sobre o cristão. No capítulo 3, do versículo 4 até o versículo de número 10, a gente tem exatamente essa verdade. Vejam que o capítulo 4 começa dizendo assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? A lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é o quê? Transgressão da lei. Mas olha o que o versículo 5 diz. Diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Está falando sobre quem aqui? Jesus. Ele se manifestou. Manifestar é aparecer, se revelar, se mostrar presente. Essa é a ideia da manifestação de Cristo. E ele se revelou rapidamente na história de vida humana para fazer isso, tirar pecado. Lá no Evangelho de João, João Batista, ao ver Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se Cristo tira o pecado do mundo, por que o pecado ainda existe? Se Cristo tira o pecado do cristão, daquele que foi salvo, por que existe o pecado no cristão? Ele não tirou. A ideia de tirar não é fazer com que o pecado não exista mais no cristão. Chegará um dia em que o pecado não existirá mais no cristão. Bem, chegará esse dia, quando Cristo voltar e nós formos glorificados. Graças a Deus por isso. Até esse dia, o pecado permanecerá na nossa existência. Então, qual é a ideia de tirar o pecado? É remover. Tirar é remover as consequências desse pecado. E uma das consequências do pecado na vida do ser humano é a culpa. A culpa. Já que pecado é a transgressão da lei, quando se transgride uma lei, o transgressor, logicamente, é culpado. E aí vocês vão lembrar de um momento nosso aqui em EBD. Dois tipos de culpa. A culpa real e a culpa legal. A culpa real é aquela que faz parte do transgressor. É aquela culpa que o caracteriza exatamente pelo que ele é, pecador. E que jamais essa culpa será tirada. Porque depois que alguém comete uma transgressão, nunca aquilo deixará de ser realidade na vida dele. Ele pode, trazendo isso para uma justiça humana, a pessoa pode ser até absolvida. Mas se ela tiver cometido realmente a transgressão, ela sempre será culpada por aquilo. Ela transgrediu, a pessoa transgrediu. Já a outra culpa, a culpa legal ou a culpa penal, essa pode ser removida. E biblicamente essa culpa, ela pode ser transferida de uma pessoa para outra. E foi essa culpa, a culpa penal, a culpa legal, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo removeu de nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados e, consequentemente, a culpa dos pecados que nós cometemos. Ele, o justo,
se fez culpado por nós. O texto diz que nele não existe pecado. Nele, em Cristo, não existe culpa, mas ele assumiu a nossa culpa. Graças a Deus por isso. Amém? Então, nós estamos falando, meus queridos irmãos, sobre a justiça de Cristo nas nossas vidas. Porque a partir do momento em que Cristo remove a nossa culpa, Ele também, Deus o Pai, imputa em nós a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é exatamente por isso que nós fomos declarados justificados. Não por nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças a Deus por isso. Mas percebem, ainda somos culpados. Porque o que fizemos não apagou. O que fizemos não deixou de ser realidade. Os pecados que praticamos não deixou de ser realidade. Eles estão aí, foram realmente praticados. E nada poderá tirar essa realidade. Mas eles não nos condenam mais. Eles não nos levam mais a uma condenação eterna, porque Cristo assumiu a condenação em nosso lugar. E aí fomos, mediante Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, justificados para a glória de Deus. Isso nos faz, de uma maneira muito clara, perceber que o pecado na vida do cristão é algo incompatível. Porque está sobre a vida do cristão a justiça de Cristo. E aí, meus amados irmãos, essa justiça ou essa justificação, ela tem os seus resultados práticos. Porque, embora a justificação seja um ato declaratório de Deus na vida daquele que pela fé creu em Jesus, essa justificação vai produzir resultados práticos, resultados no dia a dia. E um dos resultados dessa justificação, ou da justificação, é a santidade. Aquele que foi justificado vai viver em santidade para a glória do Senhor. Olha o que diz os versículos 2 e 3, aqui de 1 João 3. Diz assim: amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. Estamos em 1 João, capítulo 3, versículo 2. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha como é maravilhoso isso. Nós já somos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Na teologia, a gente chama isso de o já e ainda não. O já e ainda não. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. E aí o texto diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, o que ainda haveremos de ser? Semelhantes a Cristo. João fala sobre santidade. Ele está dizendo que hoje somos filhos de Deus, mas o processo que Deus está realizando nas nossas vidas ainda não está concluído. Ainda seremos semelhantes a Jesus, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E como nós estamos vivendo esse processo, aí o versículo 3 diz assim: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem a esperança como Ele é, assim como Ele é puro. Já que ainda não se manifestou o que haveremos de ser, e seremos semelhantes a Cristo, então até que isso se complete em nós, o nosso dia a dia precisa ser pautado por purificar a si mesmo, porque temos essa esperança
de uma futura e completa purificação de Deus nas nossas vidas. A justiça de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por causa disso, a gente precisa, pela graça de Deus, rejeitar o pecado. Olha o versículo 7. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Graças a Deus por isso. E aí, irmãos, do versículo 4 até o versículo 10, João apresenta aqui dois tipos de pessoas. Pessoas que foram justificadas e pessoas que não foram justificadas. E ele mostra as características de cada uma delas. Acompanhe comigo aí, por favor. Olha as pessoas que foram justificadas. No versículo 7, essas pessoas elas praticam a justiça. As pessoas que foram justificadas praticam a justiça. No versículo 9 diz que essas pessoas foram nascidas de Deus. Também no versículo 9 diz que as pessoas justificadas, elas não vivem na prática do pecado. Ainda no versículo 9 diz que elas possuem a divina semente. Olha como é maravilhoso isso. Possuem a divina semente. O versículo 10 nos dá a entender de uma maneira muito clara que essas pessoas manifestam que são filhos de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Então, os justificados são filhos de Deus. E o versículo 10 também mostra que aqueles que foram justificados amam os irmãos em Cristo Jesus. Olha essas características. Praticam a justiça, são nascidos de Deus, não vivem na prática do pecado, possuem a semente divina, manifestam filiação divina e amam os irmãos. Agora, olhem os não justificados. Versículo 8. Praticam o pecado rotineiramente. O texto diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. E aí tem uma outra característica, versículo 8. Procedem do diabo. O justificado é nascido de Deus, o não justificado procede do diabo. Versículo 10. Não praticam a justiça. Também verso 10. Manifestam que são filhos do maligno. E versículo 10. Não alimentam amor no coração. Não têm amor pelos irmãos. Então vejam que existe uma diferença muito clara entre aquele que foi justificado e o que não foi. Entre aquele cuja justiça de Cristo está sobre a vida dele, daquele que não está. E qual é a grande diferença? O domínio do pecado. Porque o cristão, ele pode pecar. E quando eu digo ele pode pecar, não é que ele tem a permissão divina para pecar. É que ele é capaz de pecar. Ele é capaz de pecar. Mas ele não vive no pecado. A gente está falando sobre domínio. Já aquele que não é cristão, ao contrário, vive sob o domínio do pecado. Então, se a pessoa é cristã, nascida de Deus,
tem a justiça de Deus na vida dela. Portanto, viver na prática do pecado é uma atitude incompatível com a vida de Cristo que está nela. Amém? É uma atitude completamente incompatível. A segunda razão que a gente vê essa incompatibilidade, a gente vê isso, a gente começa já também no versículo 10 e vai até o versículo 24, é porque o amor de Cristo está sobre o cristão. Então a primeira razão é porque a justiça de Cristo está sobre o cristão. A segunda razão é o amor. O amor de Jesus está sobre as nossas vidas. E aí, irmãos, essa razão aqui, a primeira razão fala sobre a lei, né? A justiça de Cristo, a prática da lei, obedecer à lei, guardar os mandamentos. Já que existe a justiça de Cristo, o cristão guarda a lei. Mas a segunda razão, ela fala algo sobre o coração. Ela já envolve algo mais relacionado a sentimento. A segunda razão é uma questão mais afetiva. É sobre o amor. E essas duas coisas, irmãos, justiça e amor, não são coisas assim excludentes. Pelo contrário, elas são duas coisas complementares na nossa vida, na vida do cristão. Por que é que a gente pratica a lei? Por causa do amor de Cristo em nós. Percebem, queridos? É o amor de Cristo que habita em nós que nos leva a praticar a lei. Fomos justificados, por causa disso a divina semente está em nós, o Espírito Santo habita nas nossas vidas, temos então o potencial de Deus para praticar a lei, mas a gente vai praticar a lei não por obrigação, imposição, sabe aquela ideia de conduzo na base aqui do ferro, ou você faz. Sabe aquela ideia do manda quem pode e obedece quem tem juízo? Se não existisse o manda quem pode, o que tem juízo também não existiria. Ou seja, só obedeço porque tem alguém ali no pé da cola. Se não tivesse ninguém colado em mim, jamais eu iria obedecer. Essa questão não deveria existir na vida do cristão. Porque os mandamentos de Deus são o prazer do cristão. Essa é a ideia. Viver os mandamentos de Deus não deveria ser algo penoso para o verdadeiro cristão, mas deveria ser algo prazeroso. Não é que é fácil praticar, mas é que o cristão tem desejo de praticar. E por quê? Porque o amor de Cristo está nele. Graças a Deus por isso. Né? A razão está exatamente isso. Por isso que eu estou falando que a justiça e o amor não são coisas que se excluem, mas, pelo contrário, elas são complementares. E é também por causa da justiça de Cristo em nós que nós conseguimos praticar o amor. Veja, é por causa do amor que a gente consegue praticar a lei. Mas é por causa da justiça em nós que a gente consegue praticar o amor, porque se não fosse a justiça de Cristo sobre nós, nós não teríamos capacidade de amá-lo. Não haveria essa possibilidade de amar a Cristo se a justiça dele não estivesse sobre as nossas vidas. Amém? Por que amamos? Porque fomos salvos. Porque tem essa justiça de Cristo sobre as nossas vidas. E aí, essa é a segunda característica. É incompatível o cristão viver no pecado quando, ao mesmo tempo, ele vive no amor de Deus sobre a vida dele.
Agora, que amor é esse que João trabalha aqui? A gente percebe que o apóstolo João foca no segundo grande mandamento, amar ao próximo, porque ele fala sobre amar o irmão ou os irmãos. É claro que o segundo grande mandamento da lei de Deus é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz, né, o Senhor Jesus Cristo diz que esse segundo mandamento é semelhante ao primeiro, porque o primeiro fala sobre amar a Deus, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Amar o próximo é qualquer pessoa que está diante de nós, que de alguma forma começa a fazer parte da nossa vida. Essa é a ideia de amar o próximo. Mas aqui João ele afunila a situação, a questão. Ele especifica o próximo. Ele diz que o próximo aqui são os irmãos da fé. Aqueles que foram redimidos por Jesus. Aqueles que também tiveram, ou que têm, graças a Deus, sobre a vida deles a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para esses que João diz assim, nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O Espírito de Deus habita em nossas vidas. Como é que é esse amor que a gente tem que ter pelos nossos irmãos? Versículo 12. Olha o que o texto diz. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Esse amor aqui é um amor fingido. E o nosso amor, ele não pode ser assim. Esse amor que na verdade odeia. Não como Caim, que era do maligno. Caim vai representar esse tipo de amor que não é verdadeiro, é um amor que é fingido, é um amor que é falso, é o amor que se disfarça. Você é meu irmão, né? Não, você é meu irmão, a gente é sangue do mesmo sangue. No caso aqui, Caim e Abel, né? Você é meu irmão, a gente vamos juntos ao campo, né? Caim chamando Abel, vamos juntos ao campo. E Abel, sem imaginar o que estava, sem imaginar o que o esperava, e Caim já premeditando tudo aquilo, né, para matar seu próprio irmão. Então esse amor que se disfarça de fraternidade, mas no fundo ele está movido pela inveja, pelo egoísmo, pelo orgulho. O texto diz, não como Caim que assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão boas. As obras boas de Abel chamaram a atenção de Caim. E Caim não se tornou mau porque ele observou as obras boas de Abel. Ele era mau. As suas obras eram más. Ele apenas colocou para fora um pouco mais da maldade que já existia no coração dele. Ele tinha Abel como irmão, mas de fato, de verdade, era um amor alimentado pelo ódio. E aí, no versículo 15, o texto diz assim, olha, quem odeia a seu irmão é assassino. E o versículo 16, e o versículo 15, perdão, continua dizendo que o assassino não tem vida eterna, permanente em si. Amém, meus queridos irmãos?
Uma outra característica desse amor está nos versículos 17 e 18. O texto diz assim: aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade.